Indeferimento de tutela provisória. O que é? Como funciona? O que se pode fazer? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre o indeferimento da tutela provisória. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre indeferimento da tutela provisória. Por que isso acontece, em que circunstâncias e o que se pode fazer em relação a isso? Bom, o porquê acontece em geral é porque o magistrado a quem é dirigido o pedido de tutela provisória entende que não estão presentes os requisitos correspondentes, que no caso das tutelas de urgência serão aí os requisitos de probabilidade e aliado ainda mais perigo de dano ou risco de ineficácia e ainda uma perspectiva de reversibilidade da medida, nos casos de tutela da evidência, um enquadramento aí nas hipóteses qualificadas aí disso que é qualificado mesmo, né, como evidência juridicamente relevante para essa finalidade, ou seja, aquelas hipóteses lá dos 4 incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil e também aí uma expectativa de reversibilidade da medida. Veja, nós estamos tratando aqui de tutela provisória e não de tutela definitiva. Tá certo, professor? Eu entendi, o indeferimento vai acontecer quando o magistrado considerar que não restaram aí evidenciados os requisitos correspondentes à concessão da tutela provisória. O que é que eu posso fazer diante de uma decisão de indeferimento do pedido de tutela provisória? Aí depende, né? Talvez o que seja mais evidente, que geralmente não é levado em conta no Brasil, é tomar conhecimento dos fundamentos da decisão. E muito possivelmente se dar por convencido, inclusive, né? Olha, eu entendia que tinha direito ou precisava de uma determinada tutela provisória. O magistrado a quem o pedido foi dirigido, em atenção a esse meu pedido, proferiu uma decisão fundamentando. E aí é interessante que eu conheça os fundamentos da decisão, de repente até para falar, olha, não quer dizer que eu não tenha razão no mérito, que será julgado improcedente e tudo mais, mas talvez não seja o caso mesmo de tutela provisória. Veja, não estou dizendo que você deve desistir de lutar pelo seu direito, nada disso, não é um discurso derrotista, nada disso, mas é a gente começar a aprender a levar em conta aquilo que é dito pelo magistrado em atenção aos pedidos que nós formulamos, porque a gente tem uma cultura quase de só faz sentido quando o magistrado dá exatamente aquilo que eu pedi, exatamente da maneira que eu pedi, exatamente no momento que eu pedi, e a coisa não é exatamente assim que funciona. É claro que também há decisões mal fundamentadas, há uma série de problemas, mas também há muitas decisões bem fundamentadas, se a gente lê com atenção. Muitas vezes, olha, eu tinha dúvida ou eu tinha uma determinada perspectiva, não tinha enxergado a coisa toda, agora talvez eu possa ter uma visão diferente. Evidentemente não será assim sempre, e o que você muito provavelmente deseja saber é o que eu posso ou o que eu devo fazer para tentar conseguir aquilo que nesse primeiro momento foi negado. Depende também, porque vai depender da espécie de tutela provisória que foi pleiteada, do momento processual em que isso foi feito, da estatura hierárquica aí onde tramitou esse pleito, esse requerimento, e inclusive do ramo da justiça aí em que esse requerimento foi feito. Bom, vamos tentar entender então, né? Porque não adianta eu te falar só que depende, na verdade isso seria uma baita de uma sacanagem, né? Então, tendo alertado que depende, vamos tentar entender aqui as principais hipóteses. Se
a gente está pensando em tutela provisória, a gente já até mencionou isso, a gente tem as tutelas provisórias da evidência, as tutelas provisórias de urgência. As tutelas provisórias da evidência, elas são requeridas apenas em caráter incidental, ainda que a partir da própria petição inicial, que abarca aí já a pretensão principal e tudo mais, mas a partir desse momento e daí para frente é sempre considerada incidental. O que eu vou falar aqui vale então para a tutela da evidência e também para as tutelas de urgência requeridas em caráter incidental, tá certo? Quando o requerimento é feito no primeiro grau de jurisdição, que até é o estatisticamente falando mais comum, se o juiz de primeiro grau indefere o pedido de tutela provisória formulado em caráter incidental, cabe recurso imediatamente. É o recurso de agravo de instrumento. Essa é uma hipótese que está expressa e especificamente prevista lá no artigo 1015, inciso 1º. E veja, é de tutela provisória mesmo, não é tutela exclusivamente de urgência, não é tutela exclusivamente da evidência, não, é o gênero todo das tutelas provisórias. Você formulou o pedido de tutela provisória, o juiz indeferiu, cabe recurso de agravo de instrumento. Se ele deferiu, cabe recurso de agravo de instrumento pela parte contrária também, tá certo? Se o pedido é formulado em grau recursal, já, porque a toda evidência cabe aí também tutela provisória recursal. Se o pedido é formulado em grau recursal, a ideia é de julgamento por órgãos colegiados, mas a apreciação desse pedido de tutela provisória, em geral, é feita por meio de decisão singular, por meio de decisão unipessoal, decisão monocrática. E aí, o recurso que cabe contra a decisão que concede ou denega aí tutela provisória lá em órgãos recursais, sendo singular a decisão, o recurso que cabe é o recurso de agravo interno, artigo 1021 do Código de Processo Civil. Beleza? Então, primeiro grau, contra a decisão, cabe agravo de instrumento. Do segundo grau para cima, em órgãos colegiados, se a decisão for singular, o recurso que cabe é o recurso de agravo interno. Tá certo? Bom, professor, e quando a gente está falando daqueles requerimentos feitos em caráter antecedente? Porque se a gente pensa em tutelas de urgência, a gente tem procedimentos para o requerimento ser formulado aí em caráter antecedente. Tutela antecipada, artigos 303, 304, tutela cautelar, artigos 305 a 310. São aqueles procedimentos para quando, em um primeiro momento, a parte vai ao Poder Judiciário exclusivamente para pleitear a tutela de urgência, indicando qual que é a tutela principal que será aí formulada ou aditada posteriormente, esse tipo de coisa, tá certo? Bom, se eu formulo um pedido desse e vem um indeferimento, o que é que acontece, o que se pode fazer, o que se deve fazer? Depende. Se a gente está falando de tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, o artigo 303, lá no parágrafo 6º, vai falar que se o juiz entender que não estão presentes os elementos, ele vai determinar a intimação da parte autora para que proceda aí a emenda da petição inicial para adaptar aí para o pedido principal já no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Então, o juiz indeferiu aí um pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Cabe recurso contra essa decisão, professor? Cabe recurso. Se o recurso não tiver atribuição de efeito suspensivo, porque é um recurso que não tem efeito suspensivo natural, precisa emendar também a petição inicial, porque senão você corre o risco de indeferimento da petição inicial, de extinção sem julgamento do mérito. Professor, mas eu pedi lá, o juiz já não deu, isso prejudica que depois eu proponho ação para pleitear a tutela principal, esse tipo de coisa? Em geral, não. Mas veja, se você está seguindo o procedimento do jeito que é previsto na legislação, na sua petição inicial, você indicou a providência principal, que o objeto principal aí da futura ação, depois de aditamento, esse tipo de coisa, atribuiu o valor à causa, considerando isso, recolheu já as custas processuais. Se você tiver um indeferimento da petição inicial, você perde tudo isso, você perde
esse caminho que já foi percorrido até então, inclusive no que diz respeito às custas processuais, tá certo? Então, tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Houve indeferimento da petição inicial, cabe agravo de instrumento. O que o Código fala de maneira mais direta aí no artigo 303, parágrafo 6º, é emenda da inicial em 5 dias sob pena de indeferimento da petição inicial, extinção do feito sem julgamento do mérito, tá bom? E se for cautelar, professor, eu pedi lá a tutela cautelar em caráter antecedente, o juiz negou a liminar. Bom, o procedimento cautelar, ele vai seguir, mesmo que o juiz tenha negado a liminar. Então, você vai ter citação do réu para apresentar contestação, que no caso da cautelar é de 5 dias, né? Isso mesmo o juiz não tendo dado a liminar. Ah, mas eu quero ir atrás da liminar. Aí você vai fazer o agravo de instrumento mesmo. Mas eu não tenho que emendar a petição inicial. No caso da cautelar requerida em caráter antecedente, não. É que nesse primeiro momento aí, o feito prossegue exclusivamente em relação a essa questão cautelar. Você vai ter prazo para formular o pedido principal nos próprios autos e tudo mais, só posteriormente, caso o juiz conceda a tutela cautelar e ela seja efetivada. É claro que você pode efetivar antes também, né, e pedir o prosseguimento em conjunto, mas você não tem essa necessidade determinada na legislação. Leia lá os artigos 305 a 310. Aí, se o juiz chega lá no final, ele julga improcedente o meu pedido cautelar. O próprio artigo 310 prevê uma autonomia, em princípio, entre a pretensão cautelar e a pretensão principal. Isso quer dizer que não é porque você, no olhar do magistrado, não tem direito a cautelar, que você não vai poder discutir a questão principal, com uma exceção: se o juiz indefere a cautelar por considerar que a prescrição da pretensão principal ou decadência do próprio direito de fundo, aí uma coisa reflete sobre a outra, né? A decisão cautelar, ela reflete aí sobre a pretensão principal, tá certo? É mais ou menos isso. Eu tinha te dito que dependia ainda do ramo do Poder Judiciário. Veja, a gente está falando aqui de justiça comum, tá certo? Se a gente pensar no juizado, no microsistema dos juizados especiais, aí a história é bastante outra, né? Então, assim, o que a lei do Juizado Especial Federal, a lei do Juizado Especial da Fazenda Pública prevê é que existe uma possibilidade de recurso imediato contra a decisão que concede ou denega aí tutela de urgência, tutela antecipada ou tutela cautelar. A redação é lá um tanto, mas a ideia é mais ou menos essa, tá? A previsão legislativa não trata aí de tutela da evidência. Uma parte bastante significativa dos magistrados do sistema dos juizados entende que isso não vale para os juizados especiais cíveis estaduais por falta de previsão específica na Lei 9.099 de 1995. De maneira que, se houver indeferimento de uma tutela, ainda que seja uma tutela de urgência, no juizado especial cível estadual, você vai precisar verificar como que é que a turma recursal do seu tribunal aí tem trabalhado, se é o caso de impetrar mandado de segurança, é o caso de tentar recurso, porque aí na sua realidade a turma recursal tem entendido que por aplicação analógica e tudo mais cabe. A gente já viu isso acontecer no Brasil. Se na prática o melhor é verificar a possibilidade de desistir da ação do juizado especial, pensar em propor ação lá na justiça comum, porque na justiça comum, como a gente já viu hoje mesmo aqui, cabe aí em princípio recurso imediato pela via do agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 1º, tá certo? Em resumo, bem resumido, é isso. É um tema um tanto quanto árido, um tema um tanto quanto cheio de detalhezinhos. Eu fui procurando te dar aí as referências legislativas. O jeito bom de conversar sobre o processo é com o texto normativo à mão aí para a gente poder ir acompanhando junto, não é verdade? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz, se você é estudante, se é advogado, se é parte em processo, até para, na medida do possível, a gente poder interagir um pouco. Eu adoro conversar, na medida do possível, com o pessoal que manda comentários aqui embaixo, e fico muito feliz de toda forma por saber aí até onde os vídeos estão chegando, tá bom? Queria te convidar também a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo sobre requisitos para concessão das tutelas de urgência. E queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha,
para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse conteúdo aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.